é o seguinte, você leu aí, né, Lucas 14, a frase que você falou que chamou a atenção foi: a religião transforma o bem em transgressão. Não é isso? Pegou aí? Frequentemente. O que antecede, porque não dá para absolutizar nada, não é? Claro. Mas frequentemente a religião transforma o bem em transgressão. Frequentemente. Então, aí tem uma pergunta que chegou aqui no meio. Fala assim: Caio, se o fim da lei é Cristo, por que a religião hoje transformou Cristo em lei? Se está tudo escrito lá que não é. É porque a religião não tem nada a ver com Cristo. Agora, me mostre Jesus e o Evangelho não são vividos, e Jesus, no máximo, se transformou em legislação. Se transformou numa espécie de Moisés cristão. Jesus aprendeu, ensinaram para Jesus os mandamentos todos de Moisés, que no Evangelho, nos 4 Evangelhos, ele não repetia como prática das pessoas. Ele convida o indivíduo a não adulterar e nem fazer isso também na mente e no coração. Ele convida o indivíduo lá em Marcos 7 a honrar pai e mãe, porque esse é um mandamento carregado de promessa, isso faz bem à vida humana, assim como adulterar também. Faz bem à existência. Adulterar pode te destruir a mente, o caráter, a fidelidade, tira a tua sanidade, porque coloca você num lugar de mentira. E aonde existe mentira, a sanidade entra em estado de diluição. Quem mente vai perdendo a lucidez. O que mantém a minha lucidez é a verdade. É viver com sim quando o sim é sim, não quando não é não. Isso mantém a minha lucidez. Agora, se você entra num ambiente onde Jesus foi catequizado por Moisés, virou quase que um discípulo de Moisés, absorveu a lei rabínica, como tem igrejas messiânicas hoje, onde Jesus absorveu a lei rabínica, e eles praticam a lei rabínica. E ainda mais, transformam as listas de Paulo, quando Paulo diz que alguns indivíduos entregues a determinadas práticas, não é um indivíduo que mentiu, é o cara mentiroso. Não é um indivíduo que adulterou, é o adúltero, que permanece assim como escolha, só tem tesão no engano. É o indivíduo que faz, por exemplo, do efeminamento dele uma ideologia e que ataca o próximo com a homossexualidade dele. Ele é um indivíduo que não encontra fronteiras. Ele não se relaciona só com um igual que o aceita, ele tenta convencer e seduzir outros homens à prática da mesma coisa. Paulo diz que esses que carregam essa ideologia como prática de vida para ser disseminada no mundo são pessoas que não entram no reino de Deus, porque o reino de Deus não é assim. E ele vai ensinando outras coisas. Pois bem, quem pega essas listas de Paulo e transforma essas listas em condenações a serem anunciadas com um prazer mórbido enorme contra aqueles que praticam algumas coisas que, nesse caso, são só de natureza sexual, é o adúltero e o efeminado, que ninguém diz nada a respeito do corrupto, do ladrão, do faccioso, do mentiroso, do hostil. Todos esses que estão dentro dessa lista aí, ninguém é incluído. Só são incluídos aqueles e aquilo que tem a ver com a genitália. E
E Jesus é o patrono dessas condenações. Se você vai para um lugar e segue a um Cristo que é dessa natureza, você não conheceu o Evangelho, e essa igreja não tem nada de Jesus a não ser o sobrenome. Como a grande maioria não tem nada de Jesus a não ser o sobrenome. É interessante, nos últimos meses, eu de vez em quando estou conversando com um amigo meu, americano, ou que mora há muitos anos nos Estados Unidos e que está mais tempo lá do que esteve aqui, gente que já está 50 anos ou mais nos Estados Unidos, no mínimo 30, totalmente aculturados e frequentam igrejas americanas, são amigos de líderes americanos, muitos dos quais eu conheço, e que me dizem que é a coisa mais insuportável do mundo você ver o que está acontecendo com a igreja chamada evangelical nos Estados Unidos. Como eles largaram Jesus e passaram a cultuar o poder que a igreja tenha e o poder que algum político, como o presidente atual da América, possa dar aos crentes. Como eles largaram o lugar de assentarem-se conforme a vontade de Deus no banquete do reino e trocaram isso pelas honras de terem acesso ao presidente a qualquer hora, ou de, antes do presidente dizer que vai fazer uma coisa, eles fazerem uma oração por ele, abençoando aquela coisa que o cara decidiu fazer e que frequentemente não tem nada a ver com o evangelho, mas para eles essa é uma honraria extraordinária. Aí você vê até o filho do Billy Graham, que foi um dos indivíduos mais usados explicitamente por Deus no século passado para fazer o projeto da evangelização mundial, se expandir e treinar pastores. Eu mesmo fui um beneficiário dele a partir de eventos enormes, quanto em eventos pequenos, quanto mesmo fui sustentado por ele pessoalmente e pela esposa dele, não foi nem a organização dele. Foi ele e a mulher. Quando eu morava na Califórnia, que mandavam aquele cheque carinhoso deles, dizendo essa é uma oferta pessoal nossa para os seus estudos aí, e não tinha nada a ver com a organização Billy Graham. Esse indivíduo, a quem eu amei, admirei e respeitei tanto na vida, hoje tem no seu filho, num dos filhos mais conhecidos, o Franklin, alguém que está dando apoio às coisas que o pai lutou contra elas a vida inteira. Lutou contra o racismo. Se você ler qualquer livro do Billy, qualquer livro, O Mundo em Chamas, O Desafio, Jesus e a Nova Geração, qualquer um livro desses, você vai ver como ele bate na discriminação, no supremacismo, no racismo, no sexismo e em todas essas coisas que hoje o filho dele pega a bandeira e levanta e sacode em nome de um Cristo que Jesus não conheceu. Fazem isso em nome de um Cristo que Jesus não conheceu, de um Cristo que Jesus não foi, de um Cristo que os apóstolos não conheceram, não serviram, não pregaram, não anunciaram, num Cristo que Paulo chamaria de anticristo, de anjo de luz, que todavia não passa de uma dissimulação de engano para as mentes sem evangelho daqueles que se intitulam cristãos e que transformaram em Jesus em algo impossível de ser seguido,
porque é um Jesus que não tem nada a ver com Cristo Jesus segundo os Evangelhos.